Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre como eu estudo para as minhas provas da faculdade. Recentemente eu postei um vlog aqui da minha semana de provas e dali surgiram algumas dúvidas sobre como eu estudo para as provas, principalmente agora que eu tenho semana de provas na faculdade, então é uma prova atrás da outra todos os dias da semana. Então nesse vídeo eu vou esclarecer pra vocês, eu vou contar como que funcionam os meus estudos e como que eu tenho feito pra conseguir estudar pra semana de provas, porque é bem puxado, né? Porque cada dia da semana tem que estar com conteúdo diferente na ponta da língua. Então nesse vídeo eu vou explicar certinho pra vocês todas as etapas do meu estudo. Se tu já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Bom, os meus estudos para a prova começam no dia a dia, na aula mesmo. Eu tenho uma regra assim comigo mesma, que é o seguinte: se eu fui à aula, eu vou prestar o máximo de atenção possível e eu vou fazer o meu tempo lá valer a pena. Eu não saí da minha casa para ir até a faculdade para ficar mexendo no celular enquanto o professor fala, para ficar conversando, me distrair. Então, se eu fui para a faculdade, eu vou aproveitar muito bem o tempo que eu tô lá. Então eu vou prestar o máximo de atenção possível no que o professor tá falando, eu vou fazer anotações e eu vou fazer o meu tempo lá valer a pena. Então isso é uma coisa que eu tenho muito certa assim comigo, entendeu? E no fim eu sempre agradeço a mim mesma por isso, porque depois quando eu vou estudar para as provas, eu tenho muito conteúdo ali anotado, então isso me ajuda muito, porque eu tenho até uma professora que fala que ela faz as provas para quem vai à aula. Então, quem vai nas aulas vai ter um desempenho melhor porque ela manda material, mas não é a mesma coisa, sabe? Do que tu tá na aula, do que tu prestar atenção no que ela tá falando, fazer anotações, isso é muito importante. Então, os estudos pra prova já começam no dia a dia, na aula mesmo. Então, às vezes eu falto aula, acontece, mas nos dias em que eu vou, eu dou o meu máximo pra fazer o meu tempo lá valer a pena. E essa é a primeira coisa, assim. E agora falando sobre como eu estudo para as provas mesmo, a primeira coisa, quando eu tô na aula, normalmente os professores mandam algum material, seja slide, seja algum outro PDF, assim. Os professores que mandam esses materiais, eu levo o material impresso, ou agora que chegou o meu iPad, eu levo o iPad, para eu ir acompanhando no material e grifando e adicionando algumas informações para complementar mesmo, que é a leitura ativa, né? Então, isso é muito importante, isso me ajuda muito. Por quê? Eu vou grifando o material e é muito importante grifar de uma forma inteligente. Tem gente que vai lá e grifa a página inteira, mas desse jeito tu não vai ter um estudo muito produtivo. Grifo o material com estratégia para depois, quando eu for revisar aquele conteúdo para a prova, ser mais rápido. Eu ir já nas partes assim mais importantes, porque se eu fosse ler o texto inteiro, eu ia demorar muito. Mas como eu já grifei, como eu já fiz as anotações, aquilo ali vai agilizar muito mais o meu estudo. Então eu sempre faço isso, eu faço leitura ativa e vou acompanhando aquele material durante a aula, vou adicionando alguma coisa para complementar e assim eu vou indo. Se o professor não passa material, eu pego o computador e anoto tudo que ele falar. Eu gosto de fazer anotações digitadas, nesse caso, porque eu digito mais rápido do que eu escrevo à mão. Eu pego o computador e eu começo a digitar assim sem parar para captar tudo que o professor tá falando. Nesse período não tem nenhum professor meu que não tenha passado material, mas tem um professor que ele mandou o livro que ele usa, que tem na biblioteca virtual da faculdade. Então ele falou que aquele lá é o livro que ele se baseia pro conteúdo. E aí eu imprimi o livro, encadernei, eu gosto muito de estudar com o livro. Quando eu vou pra aula, eu não levo material, porque é uma apostila enorme e ela não é muito objetiva, sabe? Na aula o professor é mais objetivo. Então eu faço as anotações no computador e aí depois quando eu chego em casa eu reviso pela apostila e aí vou vendo ali pra me aprofundar mais no conteúdo mesmo. Então é assim que eu estudo nessa parte. E fora isso, pra quem não sabe, eu faço faculdade de Direito. E na faculdade de Direito é muito importante a gente acompanhar a aula com o código do lado. Então, ou tá com o código mesmo físico, o livro, ou tá com o site do Planalto aberto ali na internet pra ver. E quando eu faço resumos digitais, eu sempre vou colocando os artigos ali junto, porque resumo digital, uma página a mais ou a menos, não importa. Não é que nem um caderno, né? Então eu copio e colo lá do site do Planalto pra eu ter ali os códigos.
Mas é claro, né, como muda muito, é sempre bom a gente conferir no site do Planalto mesmo. Mas eu sempre coloco os artigos ali junto, porque às vezes se eu tô revisando em um lugar que eu não tenho internet, eu não tenho como acessar, eu não tô com o código por perto, eu já tenho ali o meu resumo com o artigo, com todas as informações ali. Inclusive, se vocês quiserem ter acesso aos meus resumos da Faculdade de Direito, eu mando todas as informações sobre eles lá na comunidade do Instagram, tá bom? E também mando várias dicas, indicação de canal no YouTube para estudantes de Direito, então entra lá que tu vai ver que tem bastante conteúdo legal. Então é isso que eu faço antes mesmo de eu saber a data que vai ser a prova. No dia a dia é isso que eu aplico nos meus estudos. Agora, quando vai se aproximando a data das provas, a primeira coisa é ver quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade, quais são as matérias que eu tenho mais facilidade, quais são as provas que são mais difíceis, porque às vezes o conteúdo não é tão difícil, mas a prova é muito difícil, que é o caso das minhas provas de Direito Penal, as provas do professor de penal são muito difíceis, e no caso da matéria, por exemplo, de processo civil, o conteúdo já é um pouco mais complicado, mas as provas dessa professora não são tão difíceis assim. Então, eu tenho que entender, assim, quais são as matérias que eu preciso estudar mais, quais são as matérias que eu não preciso de tanto tempo para revisar, e assim eu entendo como que vai funcionar o meu estudo na semana de provas, na semana que antecede, pra eu ver como é que eu vou me organizar. Eu não tenho uma organização muito específica, tipo cronograma de estudos, nem nada do tipo. Mas na semana que antecede a semana de provas, eu começo a revisar os conteúdos. Sempre começando pelas provas que eu acho que vai ser mais difícil, pelo conteúdo que eu acho mais difícil, e assim eu vou indo. Tem provas que eu deixo pra revisar no dia mesmo, porque eu estudo à noite, então eu tenho a manhã e a tarde pra revisar, porque eu trabalho em casa e eu trabalho pela internet, então meu horário é flexível, eu consigo passar o dia todo revisando conteúdo pra prova. A primeira coisa que eu faço é isso, entender quais são as provas que eu preciso me dedicar mais, quais são as provas que eu tenho mais facilidade, não preciso estudar tanto, e assim eu vejo como eu vou estudar daí na semana de provas e na semana que antecede. Quais são os métodos de estudo que eu uso? Na semana que antecede as provas, eu dou uma olhada nos conteúdos, e os conteúdos que eu vejo que tem mais coisa para estudar, as matérias que eu vejo que tem mais conteúdo, algumas eu faço resumos, porque o resumo vai ajudar a eu ter uma revisão mais prática daquele conteúdo. Porque se eu for revisar por uma doutrina, por exemplo, é muito conteúdo, é muita coisa e às vezes não vai cair todos aqueles pontos que a doutrina aborda na minha prova. E eu preciso focar no que realmente importa, no que realmente vai cair. Então fazer resumos vai me ajudar a ter um estudo mais produtivo. O que é um estudo produtivo? É um estudo que eu consigo estudar mais conteúdo em menos tempo. Então eu consigo ter um estudo mais ágil. E lembrando que esse resumo tem que ser bem feito, porque não adianta tu simplesmente copiar tudo que tá no slide ou copiar tudo que tá no livro, né? Que daí tu não tá resumindo. Se tu quiser saber como eu faço os meus resumos, eu vou deixar aqui em cima no card, que recentemente eu postei um vídeo explicando certinho sobre como eu faço os meus resumos passo a passo. Então, as matérias que eu sinto a necessidade de fazer resumo, eu já começo a fazer na semana que antecede, porque se eu for deixar pra fazer na semana de provas, aí eu me complico, né? Então, eu já faço o resumo na semana anterior. Outra coisa que eu gosto muito de fazer em matérias que eu sinto que eu preciso memorizar algumas coisas, porque, gente, é prova todo dia. Não tem essa de, se tu aprende, tu não precisa memorizar. Prova todo dia, tu tem que usar tudo que estiver ao teu dispor pra tu conseguir memorizar aquele conteúdo. Porque não é fácil tu tá todo dia com conteúdo diferente na ponta da língua. É complicado. Tem vezes que, mas a gente tem que aprender, a gente não tem que memorizar. Nem sempre tem como fazer isso, não. Porque, assim, tem conteúdos que a gente tem mais facilidade mesmo, que, assim, a gente aprende, pega de primeira e é fácil. Mas tem outros que, assim, a gente tem que usar as ferramentas que estiveram ao nosso dispor pra ir bem na prova. E pra memorizar, eu gosto muito de usar flashcards. E eu também uso um outro método de estudo que eu expliquei pra vocês lá no Plano A para Estudantes. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo pra quem quiser entrar. Que esse outro método de memorização eu uso desde o meu segundo semestre na faculdade. Ele sempre me ajuda quando eu tô com dificuldade em algum conteúdo e eu preciso memorizar aquele conteúdo em pouco tempo. Então lá eu expliquei certinho sobre como é esse método. E por fim, eu acho que o mais óbvio e o mais importante é fazer questões. Eu odiava fazer questões, gente. Eu tinha pavor, porque é um método mais cansativo, que te obriga a prestar atenção no que tu tá fazendo e não tem como tu ter um estudo passivo. E eu tinha muita preguiça de fazer questões, só que eu comecei a fazer questões com mais frequência, assim, no semestre passado. Foi esse ano mesmo que eu comecei e eu tô gostando muito, porque é ali que eu vejo se a forma que eu tô estudando tá sendo produtiva, se eu tô tendo um estudo bom.
e se eu preciso melhorar em algum ponto, se tem alguma coisa que eu preciso revisar mais. Então, as questões me obrigam a ver qual é o meu desempenho real naquela matéria. Então, isso é uma coisa muito legal, por isso eu tô gostando bastante de fazer questões. E eu faço questões pelo Que Concursos, que foi vocês que me indicaram a plataforma. Então, pra quem quiser saber, é por lá que eu faço as minhas questões. Mas eu acho que era isso, gente. É dessa forma que eu estudo para as minhas provas. No caso, falei pra vocês de uma forma geral, mas esses métodos eu vario, depende de matéria para matéria, de conteúdo para conteúdo, mas no geral são esses os métodos de estudo que eu uso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Muito obrigada quem assistiu esse vídeo até aqui. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber desse conteúdo. E é isso, um beijo e até a próxima!